Olá pessoal, eu sou o Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 71, dedicado ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. O artigo 71 do CTN encontra-se revogado, tal como os artigos que cuidam do ICM, o artigo que cuida do ISS, o artigo 71, ele foi revogado pouco tempo depois. O CTN foi editado em 66 e em 68, logo em seguida, foi editado o Decreto-Lei 406 de 68, que passou a tratar da matéria, que passou a dispor sobre o ICM e o ISS no plano das normas gerais nacionais. As normas gerais em matéria de ISS, que se achavam no CTN, passaram ao Decreto-Lei 406 de 68 e hoje elas se acham dispostas na Lei Complementar 116 de 2003. Então, do mesmo modo como o ICM estava tratado no CTN, passou a estar disciplinado no Decreto-Lei 406 e hoje sua disciplina no nível nacional de normas gerais se acha na Lei Complementar 87 de 96, chamada Lei Candir. Com o ISS se deu o mesmo, só que hoje ele se acha disciplinado na Lei Complementar 116 de 2003. Nesses comentários que se iniciaram com este vídeo aos artigos 71 e seguintes do CTN, que tratam do ISS, será feita uma remissão ao tratamento hoje desse tributo na Lei 116 e aos problemas que em torno dele giram também hoje, na contemporaneidade, mas sempre fazendo alusão a, eventualmente, o que dispunha e no que for diferente, o que mudou em relação ao que constava do Código Tributário Nacional. No que tange ao artigo 71, há um aspecto interessante de ser mencionado, é que já nele, já em 66, se fazia alusão à locação de bens móveis como sendo um serviço passível de ser tributado pelo ISS. E nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, depois de bastante tempo, já no final dos anos 90, ele alterou a sua jurisprudência para acolher o chamado conceito civilista de serviço, um conceito calcado no Código Civil de 16, e na ideia de que o serviço envolve sempre uma obrigação de fazer, precipuamente, e não uma obrigação de dar, que seria central ao contrato de locação. Então, na locação não haveria serviço. Isso, inclusive, deu base à edição da súmula vinculante 31, segundo a qual é inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens móveis. Essa tentativa de tributar os bens móveis ela continuou nas leis complementares posteriores e, correspondentemente, nas leis municipais que instituem o imposto, mas ela vem sendo repelida pelo Supremo Tribunal Federal, embora se esteja assistindo no STF uma guinada no sentido contrário, um retorno a um conceito mais econômico, mais amplo de serviço. Depois dessa decisão que tratou da incidência do ISS sobre locação, tivemos decisões que admitiram a incidência do ISS sobre leasing e sobre planos de saúde, que são realidades também um pouco diferentes da ideia de obrigação de fazer subjacente à súmula vinculante 31. Então, não se sabe qual a concepção que hoje o STF teria a respeito do conceito de serviço contido na Constituição, usado, o significado da palavra serviço usada pela Constituição para delimitar a competência municipal. O fato é que o artigo 71 do CTN, como mencionado, já tratava da possibilidade do ISS incidir sobre locação. Mas o que é importante nós sabemos a respeito desse artigo? Ele trata do fato gerador do ISS, sendo importante lembrar que o Código Tributário Nacional, assim como outras leis complementares que o sucederam, como é o caso hoje da Lei 116, não define o fato gerador. O fato gerador da norma tributária que incidirá gerando a obrigação de pagar o tributo, ele estará contido, ou a sua descrição hipotética, chamada hipótese de incidência, estará contida na lei municipal que institui o ISS em cada município. O Código Tributário Nacional, como hoje a Lei Complementar 116, eles veiculam normas gerais que devem ser seguidas pelos municípios para que haja alguma uniformidade em sua legislação, para que não haja conflito de competência, para que se regulamentem as limitações ao poder de tributar, tudo nos termos do que dispõe o artigo 146 da Constituição. E em relação ao fato gerador do ISS, o que se diz em nível de normas gerais? Então, hoje, a matéria, como dito, se acha prevista na Lei Complementar 116 e nela o fato gerador do ISS é definido como a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
e existe, portanto, uma lista anexa à Lei Complementar 116, da forma como já havia também uma lista anexa ao Decreto-Lei 406, dos serviços que são passíveis de tributação. E uma discussão que graçou durante muito tempo na doutrina disse respeito à natureza dessa lista, se seria taxativa ou não. E autores de nomeada, como era o caso, por exemplo, do professor Geraldo Ataliba, sustentavam que não, que a lista não era taxativa, que ela era meramente exemplificativa, porque entendimento contrário implicaria ofensa à autonomia municipal. Os municípios teriam autonomia, garantida pela Constituição, e não poderia uma lei federal limitar o exercício da sua competência, dizendo o que eles poderiam tributar e o que eles não poderiam. Mas o entendimento que prevalece na jurisprudência e na doutrina, apesar do posicionamento de autores como o professor Ataliba, é o de que a lista é taxativa sim, e isso não implica violação à autonomia municipal, porque se trata de... Primeiro porque o rol é amplíssimo, praticamente todos os serviços estão ali elencados, todos os serviços possíveis e imagináveis. E em segundo lugar, porque esse foi o critério que o legislador encontrou para cumprir uma tarefa, um ônus, um mistério, que lhe foi imposto pela Constituição. A Constituição determina que cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência. E uma forma de dirimir conflitos de competência entre estados e municípios, no que tange a tributação pelo ISS e pelo ICMS, é exatamente através da taxatividade da lista de serviços. Por quê? Porque há serviços que são prestados de maneira indissociável ao fornecimento de mercadorias, no âmbito das chamadas operações mistas. E no caso das operações mistas, seria difícil separar o que é tributável pelo ISS ou o que é tributável pelo ICMS. No caso, por exemplo, de alguém que manda o seu veículo a uma oficina mecânica, é feito um reparo, se trocam peças e o conserto é feito. Houve fornecimento de mercadorias ou houve a prestação de um serviço? Alguém que vai a um dentista e tem em si colocado um aparelho ortodôntico, alguém que vai ao cabeleireiro e o cabeleireiro usa um shampoo especial, uma tinta especial para fazer um corte, um penteado ou uma pintura do cabelo. Então, há fornecimento de mercadoria e há prestação de serviço. E nesses casos seria difícil saber qual tributo seria devido, se o ISS ou se o ICMS, no âmbito, como disse, das chamadas operações mistas. E o critério usado pela lei complementar, pelo legislador complementar, foi o seguinte: há uma lista anexa ao Decreto-Lei 406, hoje a Lei 116, com todos os serviços passíveis de tributação pelo município. Se há uma operação mista de serviço prestado juntamente com o fornecimento de mercadoria, mas a lista nada dispõe a respeito daquele serviço, o serviço não está na lista, ele não consta da lista, então o Estado tem competência para tributar toda a operação, todo o valor da operação. Se, porém, há uma prestação de serviço cumulada com o fornecimento de mercadoria, de modo indissociável no âmbito de uma operação mista, e o serviço está na lista descrito, então, nesse caso, incide apenas o ISS sobre a totalidade da operação. E se tratar de um serviço em que seja de algum modo possível essa separação, a própria lista pode determinar que assim se faça. Então, quando a lista contiver a previsão do serviço, o ISS incide sobre todo o valor, mas a própria lista poderá determinar que se aparte e que se tribute com o ISS apenas o serviço e que se tribute com o ICMS apenas a mercadoria fornecida. É o caso do mencionado exemplo das oficinas mecânicas. Quando alguém manda um veículo para uma revisão e a oficina mecânica faz um conserto qualquer ou presta um serviço de revisão, de conserto, de manutenção, cobra um valor pela mão de obra e um valor pelas peças, ela fornece duas notas fiscais separadas, inclusive, ou numa mesma nota fiscal se decompõe em campos diferentes, o valor do ICMS e o valor do ISS, e o valor do serviço e o valor da mercadoria como bases. Portanto, quando alguém manda um veículo para uma concessionária, para uma oficina, sobre o valor da mão de obra incide ISS, sobre o valor das peças incide ICMS, porque a lista determina que se faça a separação. Se a lista não determinasse que se fizesse a separação, incidiria o ISS sobre tudo. E se a lista não contivesse sequer a previsão desse serviço, incidiria o ICMS sobre tudo. Esse foi o critério que o legislador encontrou para resolver o possível conflito de competência que de outro modo poderia ser insolúvel. E é um critério que só funciona se a lista for taxativa, só faz sentido se a lista for taxativa. E é por isso que se entende hoje que a lista de serviços anexa à Lei Complementar 116
envolve um rol taxativo, embora possa haver interpretação extensiva dos subitens da lista. Os itens que tratam dos tipos de serviço, não, mas os subitens correspondentes eventualmente comportam interpretação extensiva. Esse é o entendimento que a jurisprudência tem a respeito da lista. Mas o que é bem diferente, ser um rol taxativo cujos subitens comportam interpretação extensiva, é bem diferente de entender a lista como meramente exemplificativa, que isso sim tornaria inviável a aplicação do critério de solução de conflitos previsto na legislação complementar, tanto na Lei Candir como na Lei 116, atualmente. Nos vídeos seguintes, cuidaremos ou daremos sequência à análise do fato gerado do ISS, constante hoje da Lei 116, fazendo uma análise histórica, portanto, desses artigos 71 e seguintes do Código Tributário Nacional. Até lá!